Muito bem, gente, voltando aí à nossa série de mensagens de 5 minutos, nós estamos aí falando sobre um assunto que é importante demais você entender, né? Você está navegando por uma tempestade, você vai passar por ela, porque agora, nesse exato momento, nesses vídeos, eu estou falando sobre o nível do nosso posicionamento de fé, com a consciência que nós temos a respeito de quem nós somos, nessa questão de identidade. Você não é um Zé Ninguém, uma pessoa que está tentando chegar a algum canto, largado no meio de algum tempo aí, não é assim não. Nós estamos debaixo de um propósito. Lembra que eu tenho usado o texto de Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 40, que Jesus diz, nós vamos passar para o outro lado. E aí levanta um temporal, Jesus repreende o temporal e depois pergunta, vem cá, cadê o posicionamento de vocês? E eu tinha falado com vocês a respeito disso. Que se Jesus ele faz uma repreensão daquela tempestade como se fosse Deus, ele não poderia exigir dos discípulos um posicionamento de fé. Mas ele faz como um homem cheio do Espírito Santo, sabendo que tinha um propósito, para ser cumprido. Então é importante você entender que o nível de consciência de Jesus, homem, de quem ele era e do propósito de Deus na sua vida, o fez responder diante daquela tempestade. Tá certo? Jesus viveu como um homem cheio do Espírito Santo, então nós podemos viver da mesma forma. Então Jesus, gente, lembra que eu comentei isso por vocês? Ele tinha grande segurança na sua identidade. Se você tem segurança na sua identidade, você vai entender que você tem um propósito. Nada é do nada. Então eu tenho uma identidade e eu sei pelo qual eu fui chamado. A minha identidade é em Cristo Jesus. Eu quero te mostrar uma coisa bem interessante no combate de Davi. Você pode ler em casa. Está lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 17. E quando o Golias se levantava todos os dias e dizia, quem é o macho para vir aqui lutar comigo? E todo mundo ficava quietinho, ninguém levantava a voz. E ele fez isso, esse desafio, essa ameaça, por 40 dias. É bem interessante. Tudo na Bíblia tem uma explicação e tem algo no mundo do Espírito de revelação para nós aprendermos, né? E aí, de repente, num desses dias, chega Davi, porque foi entregar o lanche para os seus irmãos, que faziam parte do exército. E Davi ouve aquela intimidação daquele cara e faz uma pergunta, quem é esse maluco aí? Que está falando essas besteiras? Até os irmãos mandaram ele ficar calado. Mas eu quero te mostrar duas lições maravilhosas que a gente precisa aprender com a vida de Davi nessa passagem. Obviamente, Davi não era guerreiro e existia um guerreiro do outro lado, de um armário de 3x4, tá certo? E ele não era guerreiro. Mas só que tem duas lições aqui que nós temos que pegar. A primeira delas, preste bem atenção, é que Davi enfrenta o adversário com base unicamente na consciência da sua identidade com Deus. Porque é interessante, se você ler a passagem, está escrito lá em 1 Samuel 17, que ele diz assim, quem é esse incircunciso, ou seja, que não tem aliança com Deus, que está afrontando, não é o exército do povo, é o exército de Israel, o exército do Senhor, o exército do Senhor. Você entende a identidade que ele tinha em saber que ele era um aliançado? Davi sabia quem era. Um aliançado com Deus. Veja bem, um aliançado. Ele confiava nessa aliança. Veja bem, Davi tinha pura consciência sobre a relação que ele tinha com Deus vivo em termos de aliança. Então veja bem, se ele vai para esse combate, ele vai por fé. Esse é que é o detalhe interessante. Não é uma questão natural, é uma questão de uma identidade e ele se posiciona nessa identidade para enfrentar a tempestade ou o desafio, seja lá o que for. Isso é interessante. Ah, não, mas Davi era especial. Não, não é questão de ser especial. É porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era, ele sabia da aliança que ele tinha com Deus. Eu pergunto, você sabe da aliança que você tem com Deus? Quem você é? Corpo de Cristo inserido nele? Você sabe aquilo que Deus te chamou? Você sabe o propósito dele para você? Se você sabe, cara, você tem autoridade. Por que Jesus repreende a tempestade? Porque ele tinha autoridade legal de Deus para continuar nesse compromisso de chegar até o fim do seu propósito. Então você tem uma autoridade diante das situações que você enfrenta, de um posicionamento que, assim como Davi, ele teve. Uma segunda coisa que eu falei para você, e eu vou terminar com isso, é que Davi enfrenta o adversário como um representante.
Ele é um substituto do seu povo e do seu poder, do seu Deus, perdão. Ele representa, porque na verdade quando ele vence Golias, ele não vence pessoalmente. E esse é um detalhe legal, hein? Ele dá uma vitória para ele, obviamente, porque ele vence Golias, mas ele leva a vitória para todo mundo, para toda a nação de Israel. Toda a nação de Israel. Eu quero te dizer, terminando com isso, por que nós estamos conversando sobre enfrentar a tempestade num posicionamento de fé? Porque vidas dependem do nosso posicionamento de fé. Não é só você. A sua casa, seus filhos, a sua esposa, seu marido. Então você que é mulher, que tem orado pelo seu marido para a conversão e a sua casa, não desista. Porque o teu posicionamento de fé vai levar toda a tua casa para Jesus. Eu sei disso, aconteceu isso com a minha própria casa. Então entende, gente, como é que é muito maior do que simplesmente a minha vida. É muito maior do que a minha própria vida. Existem outras pessoas. Davi, então, ele obtém grande vitória sobre aquela tempestade chamada Golias. Não é verdade? Mas, na verdade, todo mundo ganha. A nação inteira ganha. Legal? Guardou isso no teu coração? Muito bom. Então, dá um like aí no nosso programa, se inscreve aí no nosso canal e, por favor, deixe um comentário que é importante para todos nós. Um grande abraço.